Beba água, tá seco. Pesquisa IPEC divulgada ontem mostra um cenário de estabilidade e confirma tendência, um ano antes de eleição, de vitória do Lula em primeiro turno. Quer entender mais sobre isso? Se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 23? Sim, dia 23 de setembro de 2021. E eu começo pedindo para que você inscreva-se aqui no canal, sininho na fita, notificações, porque aqui é vídeo novo todo dia. Chega aí, se inscreva, notificações, vídeo novo todo dia. Você ganha o vídeo, eu ganho sua companhia. Pô, nós ganhamos. Inscreva-se aí, uma honra contar com sua presença diária por aqui, meu filho, minha filha. Sensacional, sem palavras. Bora lá, sem delongas, sem enrolação, bora começar aqui a conversa hoje. Precisa de uma contextualização histórica. IPEC, que é o novo Ibope, a marca Ibope, ela acabou, mas os profissionais que formavam o know-how, a logística, a metodologia do Ibope estão no IPEC. Então, quando eu falo IPEC, pense na credibilidade do Ibope. Pesquisa IPEC divulgada ontem mostra aquilo que as pesquisas Datafolha e Poder Data já apontavam, né? Um cenário de estabilidade em relação à disputa eleitoral que vai ocorrer em outubro de 2022. Estamos em setembro, tivemos sim uma precipitação do cenário eleitoral por conta da postura de Jair Bolsonaro, de que no momento em que ele assumiu a presidência, em 2019 ele já partiu para a campanha, então essas coisas ficaram precipitadas. É muito pouco usual na nossa história debatermos eleição com tantos detalhes, com tantas nuances, num período tão distante do pleito. Mas vivemos um período bastante peculiar de nossa história, para não dizer trágico, com a presidência de Jair Bolsonaro. Então, por conta da postura errática do presidente, aliado ao desespero de parcela significativa da população para o fim dessa tragédia dada, que é o governo Bolsonaro, as coisas se precipitaram. A IPEC ontem mostrou que levantou dois cenários. Nos dois cenários, Lula venceria em primeiro turno. No primeiro cenário, com folga. Num segundo cenário, com mais candidatos, dentro da margem de erro. A vitória de Lula estaria dentro da margem de erro, ou seja, variando naqueles 2 pontos percentuais que a pesquisa coloca. Antes de entrar nos números específicos, deixe-me dar um retrospecto de pesquisas eleitorais de um ano antes. Em 1989, Leonel Brizola e Paulo Maluf lideravam as poucas pesquisas feitas em 88, um ano antes das eleições. Um ano depois, Collor e Lula que foram para o segundo turno. Uma disputa muito acirrada pelo segundo lugar. Collor teve uma tranquilidade no primeiro lugar, mas Lula e Brizola disputando pau a pau ali, voto a voto, até que se decide por Lula, a urna decide por Lula no segundo turno, e tem a consolidação do campo hegemônico do PT, que naquele momento disputava com o PDT qual partido seria hegemônico na esquerda. Naquele momento dá o turning point, a virada em que o Partido dos Trabalhadores se consolida perante o PDT, perante o trabalhismo do PDT, como a força de esquerda, a força preponderante da esquerda no Brasil. Em 1993, um ano antes das eleições, Fernando Henrique Cardoso sequer era candidato à presidência, sequer ao Senado. Ele provavelmente sairia deputado federal pelo estado de São Paulo. O sucesso do Plano Real, que se dá em julho de 1994, é que o coloca na frente. Em 1993, Lula, Paulo Maluf e José Sarney é que figuravam ali na liderança das pesquisas eleitorais em setembro, outubro de 1993. A partir da eleição de 1998, a gente entra com uma variante que a gente não tinha, que é a reeleição. Então, com essa reeleição, a gente já tem assim, um cenário de que um candidato está dado. Então, muda o perfil das eleições. Porque você tem um candidato de situação, que é o presidente da República, já conhecido por todos, e a oposição tentando questionar o que aconteceu. Tanto que desde a criação do instrumento da reeleição, todo candidato a presidente que se propôs, e todos se propuseram a reeleição, foram eleitos. Fernando Henrique, Lula e Dilma, certo? Todos venceram a reeleição. Então, a eleição de 1998 ela é peculiar porque entra esse fator e se repete a vitória que o Fernando Henrique Cardoso tinha vencido em primeiro turno em 94, ele vence novamente em primeiro turno em 1998. Em 2010, Lula escolhe Dilma para ser candidata à sua sucessão.
Lula estava começando a despontar com a aprovação dele. Vamos lembrar que ele teve um momento muito conturbado no primeiro mandato. O segundo mandato de Lula é aquela situação que eu já coloquei anteriormente aqui para você, num cenário de transição. Em 2001, Lula já liderava as intenções de voto. Em 2002, no início de 2002, o Ciro Gomes deu uma arrancada, quase vira com Lula. Chega, se eu não me engano, ali a 33-28 nos índices, ali para abril ou maio de 2002 já. Mas aí a campanha do Ciro é desconstruída, ele volta para aquele patamar histórico ali por volta de 10% que ele sempre registrou nas três eleições que tentou. Ele sempre ficou nesse patamar, mas o Ciro deu uma arrancada, mas já em 2002. Antes, Rosena Sarney tinha dado uma arrancada também em 2002 e não conseguiu se colocar, sair sequer candidata. Ela desistiu da candidatura antes disso. Então, 2002 também é nesse cenário de transição. Pulo para 2010, que é quando o Lula indica Dilma, e um ano antes, em 2009, Dilma ainda era muito desconhecida do público brasileiro. José Serra liderava as intenções de voto, mas com a popularidade do Lula e o público conhecendo mais o nome de Dilma Rousseff, entendendo que ela era a candidata do Lula, e naquele momento a população aprovava o governo de Lula, e naturalmente quando você aprova um governo, você deseja a continuidade do mesmo, e esse é o ponto que complica para Jair Bolsonaro, e eu vou chegar lá. Naquele momento a Dilma vira para cima do Serra, vamos para o segundo turno e a Dilma vence, certo? Um ano antes, em 2017, um ano antes, Jair Bolsonaro já era um candidato competitivo. Estava ali com 17, 18% das intenções de voto. Quem liderava era Lula, no auge do lavajatismo, no auge das denúncias, de todas aquelas matérias que ganhavam muito espaço na mídia brasileira. Lula liderava com 24, 25%, Bolsonaro estava em segundo. A partir do momento da prisão, e nem é da prisão, da decisão da inegibilidade de Lula, é que a coisa fica mais favorável a Jair Bolsonaro, principalmente depois da facada já durante a campanha, em setembro de 2018. Então vamos lá, vamos compreender tudo isso para chegar nos números da IPEC. O que eu quero dizer? Que um ano antes das eleições, as coisas mudam muito. Coloquei para você de 88, coloquei para você de 1993, coloquei para você de 2009, coloquei para você de 2017. Todas essas eleições, quem liderava não venceu. Quem liderava não venceu. Por N motivos, por N fatores. E eu expliquei aqui para você. O que diferencia as pesquisas feitas hoje em 2021, um ano antes das eleições de 2022, perante essas que eu coloquei? Temos dois candidatos ultra conhecidos. Lula e Bolsonaro, com opiniões hiper consolidadas a respeito da figura de ambos. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta, e já tem um rol muito solidificado de argumentos para defender ou para questionar os dois candidatos, Lula e Bolsonaro. Já são experiências conhecidas, ninguém aposta na novidade. É uma eleição em que se olha para o passado. Ou o passado de 2002 a 2010, ou o passado de 2018 até os dias de hoje. 2019 aos dias de hoje. Então é uma comparação de experiências já vividas pelo brasileiro. De personagens cuja opinião está muito consolidada no imaginário e na prática de nosso povo. Há espaço para o novo? Bom, o novo não partido, o nome novo, quero dizer. As pesquisas dizem que não. Veja você extrema coincidência dos números nos índices de 3 institutos distintos: IPEC, Datafolha e Poder Data. Todas apontam no mesmo sentido. Uma distância confortável, na iminência de vencer no primeiro turno, ou já vencendo, como é o caso da IPEC, para o presidente Lula. O presidente Bolsonaro, com voto muito cristalizado, desse percentual ali em torno de 20%, e os demais perdidos. Vamos aos números da IPEC para você compreender do que eu estou falando. Cenário 1 com menos candidatos é o que o Lula venceria no primeiro turno fora da margem de erro. Lula 48%, Bolsonaro 23%, Ciro 8%, Dória 3%, Mandetta 3%, brancos e nulos 10%, não souberam ou preferiram não responder 4%. Cenário 2, neste aqui com mais candidatos, que Lula venceria no primeiro turno, mas dentro da margem de erro, ou seja, está ali na berola. Vai, não vai, vai, não vai. Com mais candidatos. Lula 45%, Jair Bolsonaro 22%, Ciro 6%, Moro 5%, Datena 3%, Dória 2%, Mandetta 1%,
Pacheco 1%, Alessandro Vieira 0%, Simone Tebet 0%, brancos e nulos 9%. Não souberam porque ele não respondeu 5%. Deixa eu fazer uma coisa que eu não havia pensado. Deixa eu me somar aqui todos os terceira via, quanto dá? Ciro 6, mais Moro 5, 11. Mais Datena 3, 14. Mais Dória 2, 16. Mais Mandetta 1, 17. Mais Rodrigo Pacheco 1, 18. Veja você que todos os nomes somados da terceira via dão 18% num cenário com muitos nomes, muito distante, ainda fora da margem de erro da distância para Jair Bolsonaro, que tem 22%, e nem se fala em relação ao Lula, que tem 45%. Veja você que o espaço para o surgimento de uma terceira via é desse tamanhozinho aqui, ó. Pequenininho, pequenininho, pequenininho assim. Tantinho de nada, assim. Espaço para murchar Jair Bolsonaro é desse tamanhozinho aqui, ó. Pequenininho, pequenininho, desse tamanhozinho. Nadica. Espaço para esvaziar Lula numa questão de primeiro turno. Nada. Pode mudar? Pô, acabei de dar 4 exemplos aos anteriores que mudou tudo. O que me leva a crer que vai mudar? Hoje, eu não consigo elencar, eu não consigo dar um fator para você. Eu não consigo que Jair Bolsonaro consegue piorar mais para esvaziar, perder esse bolsonarismo tão consolidado. O que ele pode fazer de pior a partir de agora? Depois de quase 600 mil mortos nas costas, depois de quase 15 milhões de desempregados, depois de quase 2 dígitos de inflação, que mais que ele precisa fazer pior? Xingar os outros na rua? Bom, o ministro da Saúde já fez. Não sei. Realmente eu não sei. O que ele pode fazer para resolver? Bom, jogar a inflação lá para um 2, 3%, dentro da margem, vai. Dentro da margem que o Banco Central estipula, dentro do teto. Dar um boom aí na economia, o PIB crescer 6, 7% em 22. O desemprego cair aí para 9 milhões de desempregados. Quais são as armas? Quais são as possibilidades de Jair Bolsonaro executar essas políticas? Zero. Muito perto de zero. Muito perto de zero. Eu não vejo espaço para mudança. Com nomes tão consolidados, com uma ideia tão... com a gente já tendo uma perspectiva do que será 2022, cara, só aquele tal do Cisne Negro, né? Que é aquele evento fora do radar de quando os ingleses chegam na Austrália e percebem que lá há cisne negro. Eles não na Europa não se conhecia o cisne negro. Então só essa hipótese. Algo completamente fora do radar. Que eu nem sei falar, porque ninguém sabe. Entendeu? Qual é o dado muito ruim para Jair Bolsonaro? A sua desaprovação, né? Você pega aqui a desaprovação pessoal de Jair Bolsonaro, ela é pior do que a desaprovação do governo. Ou seja, tem gente que desaprova o Bolsonaro, mas vê virtude no governo dele. A desaprovação de Jair Bolsonaro, pessoalmente, chega a 68%. Que aí é o seguinte, uma pergunta direta. Aprova ou desaprova? Você não tem como tergiversar. Não tem um regular do meio. Então, ela subiu 7 pontos percentuais ela subiu 10 pontos percentuais em 7 meses. Chegou a 68% das pessoas que desaprovam a figura, a persona de Jair Bolsonaro. O seu governo, o governo de Jair Bolsonaro, é desaprovado por 53% do eleitorado. Ou seja, tem gente que ainda aprova o governo de Jair Bolsonaro, mas desaprova a figura de Jair Bolsonaro. Viu a dificuldade em se tratando uma eleição da reeleição de um candidato, em que é plebiscitária? Sua vida melhorou ou piorou nos últimos 4 anos? Um percentual expressivo, a maioria do nosso povo, hoje acha que a vida piorou. Tem aquele eleitorado fiel de Jair Bolsonaro, o suficiente de, dependendo do cenário, colocá-lo no segundo turno, mas um fenômeno bastante crivela, que foi o que aconteceu no passado do Rio de Janeiro. Chegou no segundo turno, mas não foi suficiente para levar. Paes, hoje, é prefeito do Rio de Janeiro. Crivella não conseguiu sua reeleição. Entenderam por que os vários institutos de pesquisa, os 3 que eu citei, apontam no mesmo norte, apontam no mesmo caminho? Os elementos da realidade são os mesmos. A leitura que as pessoas fazem é a mesma. Não há muito espaço para novas interpretações dos fatos.
E eu quero saber sua opinião, por favor, comentário aqui na fita. Deixa aqui seu comentário. Quero saber o que você pensa, meu filho. Quero saber o que você pensa, minha filha. Por favor, comentário na fita. Chegou até aqui? Joinha! Like, por favor. Deixe seu like aqui. Importante demais pra mim, essa interação. Beleza? Lives do final de semana. Amanhã, eu e André Rodrigues, só nós dois, com a sua companhia, trocando aquela ideia esperta na sexta-noite. Conto com sua audiência, sexta, amanhã, 9 da noite aqui no canal. Tirem as crianças da sala. Sabadão, clássica e etírica, Morgue Costa. O papo é ótimo. O papo mais fluido e astral do YouTube do sábado à noite. Você não pode perder, meu filho. Não vacila, minha filha. Sexta e sábado, 9 da noite, as lives aqui do canal. Maravilha? Rapaziada, excelente quinta-feira pra vocês. O vídeo de hoje ficou um pouco mais longo, que vocês sabem, né? Quando é eleição, a gente tem que compreender os números, espremer, torcer os números para ir até o final. Maravilha? Ótima quinta, é nóis. Beba água.